Você vai conseguindo manter, mas você não consegue evoluir financeiramente, né? Perfeito. E você acha que na questão da porcentagem, quantos que um servidor público ele tem que ter de porcentagem de despesa? Pô, eu tenho aqui 60% do meu salário, aí você já vê que não é já passou mais do que a metade. Qual que seria ali a margem de porcentagem que um servidor público ele pode estar assim, pô, tô legal, aqui tá bom. Qual que seria a margem? Perfeito. Eu vejo muito pro lado contrário da situação. Eu sempre gosto de olhar não para despesa, olhar pro... Porque se você olha para despesa, esse é um ponto que eu sempre gosto de falar. Quando você vai montar um planejamento financeiro, aí muitas pessoas falam, olha, você tem que gastar o máximo isso aqui. Eu falo, não, primeiro você se paga. Primeiro se você... Porque se você for entrar, né, e é muito comum isso, a pessoa fala assim, ó, gasta 50, 30, 10. 50, 30, 20, né? 50 para isso, 30 e tal. Sim. Você tá jogando primeiro o quê? Primeiro você gasta. Se sobrar, beleza. Eu sempre gosto de inverter isso. Quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente está sempre olhando para o futuro. Então, muitas das vezes, aí vai depender muito do momento de vida. Um exemplo, tá? Vou citar o meu exemplo. Eu tenho 2 filhos pequenos hoje. Eu não posso usar uma regra, por exemplo, de um percentual que o cara tem que ter despesa para quem tem 2 filhos, para quem não tem nenhum filho. Sim, faz sentido. Totalmente incoerente, assim, eu posso colocar na cabeça do servidor algo que ele não vai conseguir realizar, esse cara vai ficar frustrado. Então, antes de definir um valor específico, eu sempre gosto de olhar o quê? Qual é o momento que você está vivendo hoje e onde você quer chegar. E aí nós vamos construir esse objetivo aqui, onde chegar sem olhar tanto para essa despesa inicial. Primeiro você constrói, olha, eu quero, por exemplo, me aposentar daqui 15 anos. Qual que é o valor que eu preciso para me aposentar? Vamos fazer isso aqui dentro do planejamento, beleza, você tem que ter essa reserva. Isso cabe dentro do orçamento hoje? Não cabe porque eu tenho 2 filhos pequenos. Beleza, mas vamos colocar isso dentro do planejamento, o percentual que cabe onde você vai colocar isso aqui. E aí você começa a inverter isso aqui, e esse é um grande desafio hoje. Claro, o servidor público ele vive muito isso, mas eu vou falar com a sociedade como um todo, né? Viver muito dentro de regras que se aplicaram para... Por exemplo, aplicou para o Michel, aí o Michel peguei aqui e trouxe para mim. Mas para mim, talvez o meu momento de vida é diferente, eu tento colocar em prática e acabo me frustrando. Isso é ruim pra caramba, sabe? Então eu gosto muito de trabalhar a ideia seguinte, olha, qual momento você está vivendo? Tem situações, por exemplo, eu que sou pai, né? O filho vem na vida da família, o custo de vida vai aumentar. Não tem como. A sua despesa vai sair de 50, ela vai ir para 60, 65. Ela vai. E aí tem os picos. Eu tenho 2 filhos. João Lucas tem 3 anos, o Luiz Felipe tem 1 ano. O João Lucas, fraldas, quem é pai sabe disso, cara. Depois de 2 anos, desfralda, enfim. Aí já veio outro problema, cara, já veio outro gasto. Não, mas aí você vai mudando, entendeu? Sim. Então, assim, claro, o orçamento tem que ser saudável. Acho que assim, se a partir do ponto que você tem bem definido um planejamento, você tem ali seus sonhos estruturados, você desenhou isso de acordo com a sua realidade, tem que ter reserva, você tem que definir o que é um percentual de reserva, o que é, enfim, investimento, você tem que ter tudo isso. Só que esse percentual ele pode mudar ao longo do tempo. E aí você tem que ter essa maturidade mudando ele. Porque senão você fica escravo. Daqui a pouco meu filho quer fralda. Não vai ter fralda. Deixa esse menino sem fralda. Aí fica ruim, né? Então, assim, por quê? Eu tenho uma meta. Não pode ser assim, né? Então, eu não costumo usar muito regra específica. Eu acho que vale muito do momento de vida que você está vivendo. E você tem que ter o planejamento para você entender o seguinte, olha, tem esses 2, 3 meses que eu tô passando aqui, ó, é uma variação que eu tenho, vou gastar um pouquinho mais por causa disso aqui. Mas depois isso volta. Beleza. Depois de um tempo isso volta, que eu tenho que ter essa clareza. Né? Então eu sou mais defensor dessa linha. Eu acho que a base para tudo, o servidor quer prosperar, quer ter tranquilidade financeira, liberdade financeira, planejamento financeiro. Porque aí você para de tomar decisões achando que dá certo. Você não passa a não achar, você passa a ter certeza do que fazer. O que eu devo fazer? Está no planejamento, você segue. E aí vai atualizando, vai revisando esse planejamento ao longo do tempo. Perfeito. Que você é um baita cara que ajuda um servidor público a sair das dívidas, a gente já sabe. Mas você ajuda também a investir, como que é o dinheiro depois que sai da dívida. Fala pra galera e o seu plano. Hoje o nosso objetivo inicial, né, é acolher mesmo, fazer o trabalho nosso é voltado 100% para servidores que estão endividados. E aí dentro do nosso programa, dentro da comunidade, nós temos, né, comunidade de servidores sem dívidas, a gente tem lá essa estrutura, né, vamos dizer assim, né, onde você tem ali vários acessos, né, que o servidor vai ter. Então o objetivo é o quê? Possibilitar que os servidores vivam livre das dívidas, consigam planejar o seu futuro, ter uma vida financeira estabilizada, fazendo seus investimentos. Então, dentro da plataforma, dentro da comunidade, sim.
todos os alunos hoje, eles têm acesso, né, esse passo a passo inicial, organização, planejamento financeiro, e posteriormente, no momento certo, a partir disso feito com segurança, dentro do seu planejamento, aí eles têm sim a opção ali de iniciar os seus investimentos também com a nossa orientação e acompanhamento. Pô, perfeito, hein? Se eu fosse servidor público, eu já tava online já. Já tava bem demais, principalmente se eu tivesse endividado. Aí eu já tava junto mesmo. Pô, top demais. Vamos dizer assim, né? Esse projeto aí é muito bom, né? É muito bom, a gente sabe que aí você tá lidando com uma coisa que a pessoa, ela precisa, né? Sim. Hoje todo mundo precisa aí hoje todo mundo precisa de dinheiro. Hoje todo mundo precisa de ter uma vida financeira legal para estar conseguindo custear suas despesas, enfim. E a gente falou aqui dos problemas, né? De empréstimo, de cartão de crédito. E qual que seria a dica que você passa para um servidor público para ele usar o cartão de crédito ou pegar um empréstimo de uma maneira inteligente? Qual seria a dica, Perfeito. né? Primeira coisa aqui que o servidor tem que entender que é justamente o seguinte, quando a gente fala de crédito, né? Ele tem que estar muito bem desenhado dentro do orçamento familiar, né? Então, assim, independente do momento, independente do estilo de vida que ele esteja vivendo naquele momento, a primeira coisa que tem que olhar é para dentro desse planejamento. Eu preciso fazer um empréstimo por causa de uma emergência. Surgiu uma emergência aqui que pode acontecer, né? Problema de saúde, enfim, algumas situações que levaram a ter que recorrer a um crédito emergencial, alguma coisa nesse sentido. Sempre recomendo olhar para dentro desse planejamento e ver o seguinte, olha, quais as opções que eu tenho? Antes de tomar a decisão, você tem que ver quais as opções que você tem para que você decida a melhor, né? Que você vai ter, por exemplo, Elisa, eu vou fazer aqui um empréstimo pessoal, a taxa de juros é mais alta, vou fazer um consignado, a taxa é menor, mas esse que pega o meu salário. Ou seja, compromete o salário na fonte. Então, desenhar, entender, olhar isso para dentro do planejamento é extremamente importante. Mas, além de crédito, né, e principalmente, na verdade, né, que eu sempre gosto de falar com os servidores para usar o que eles têm de maior benefício hoje, que é a previsibilidade de salário. Então, em vez de olhar para o salário para ter uma opção de pegar um crédito mais barato, inverte essa ordem. Olha para o salário como uma perspectiva de uma possibilidade gigantesca de fazer um planejamento para ter um futuro financeiro melhor. Porque imagina, se você tem previsibilidade de salário, o seu planejamento vai ser previsível. Você consegue fazer uma previsão. Você consegue ter mais controle. Diferentemente de uma pessoa, por exemplo, que não é servidor público, que pode ser mandado embora, enfim, pode ser dispensado no dia seguinte, no mês seguinte. Ou seja, essa pessoa ela tem um planejamento menor. O servidor não, o servidor ele tem a tranquilidade, fazendo um bom trabalho, seguindo ali o que está previsto no seu cargo, a tendência é que ele tenha uma vida longa dentro do órgão, dentro da empresa que trabalha. Então, pegar essa previsibilidade, esse benefício que ele tem e criar esse planejamento de longo prazo, onde ele vai desenhar esse plano dele para justamente usar o que ele tem de mais, vamos dizer, o bem material mais precioso, né, a seu favor, que é o que? O salário que ele tem. Imagina, você tem, nós que somos hoje, né, empreendedores, né, você sabe, a gente tem muitos desafios, né, a gente não tem que a previsão, olha, todo mês eu não tenho, principalmente se no início você tem... previsível. Agora imagina se você tem a possibilidade de saber o seguinte, calma aí, faça sol, faça chuva. Eu tenho essa grana. Você tem uma facilidade maior, né, de ter um controle, de fazer uma boa gestão. Então é inverter esse lado, né, ao invés de pensar, olha, qual crédito que eu posso ter com o meu salário? Qual benefício que eu posso ter aqui de empréstimo, enfim, que eu posso ter devido ao salário que eu tenho? Investe isso, olha. Como que eu posso me planejar para ter um futuro melhor com base na garantia que eu tenho? Com base na previsibilidade que eu tenho que é de salário. Eu acho que inverter isso seria fundamental. Perfeito. E muitos dos servidores públicos às vezes falam assim, não, pô, vou montar aqui uma estratégia porque eu quero sair, foi o seu caso, né? Eu quero sair aqui, eu não quero mais prestar serviço e tal. Qual que é a situação financeira ideal que você diria para ele, né, tá de fato saindo, largando o servidor público, né, de estar servindo, enfim. Bacana. Primeira coisa, não ter dívida, né? Acho que é um ponto, você tá ali organizado, você não ter dívida ali, já te dá a possibilidade de pensar em realizações, né? Quem está endividado, com salário altamente comprometido, hoje não tem essa liberdade, né? O servidor público que está totalmente endividado, está, enfim, vivendo aí no superendividamento, ele não tem essa possibilidade de não se dar esse luxo, né, de pensar em sonhos, né, inicialmente. E está coerente porque primeiro ele precisa resolver esse problema. Resolver esse problema, aí ele precisa pensar que agora eu tenho condições de fazer caixa, eu tenho condições de montar aqui uma reserva. É o próximo passo. Eu sempre falo que assim, você tem que seguir 3 passos, né? Primeiro, não ter dívida, ser organizado,
consegui renegociar minhas dívidas, meu exemplo, não tem dívida nenhuma. Beleza, agora eu vou me organizar, vou montar aqui essa reserva mínima aqui, né, para que eu consiga manter alguns meses e ter um projeto bem claro à frente. Você tem que estar bem seguro disso aqui. Olha, eu sei que eu vou ter desafios, eu posso ter momentos que da renda que eu vou me propor fazer, ela não vai ser de imediata, enfim. Então eu tenho que ter uma reserva mínima para cobrir esse período inicial, né? Isso aqui enfim, é o que define ali, né, um sucesso ou não que eu vejo de quem busca essa transição de carreira. E claro, um ponto que é extremamente importante, e aí esbarra muito na questão da estabilidade, né? Que eu vi muitos lá dentro quando eu fui servidor e vejo ainda, é justamente a questão do desafio, né? A estabilidade te dá uma segurança muito grande. Empreender é resolver problema. Então, assim, se você não tem, você não está ali condições de não tem dívida, não tem uma reserva e não está disposto a resolver problema, não é para você. Porque empreender é resolver problema. A gente, como diz, né? A gente sobrevive resolvendo o problema dos outros. Essa é, acho que a grande verdade do empreendedor, né? Então, o servidor acho que tem que seguir isso que, olha, organiza primeiro, sai das dívidas, monta uma reserva mínima aí de 3, 4 meses, 3, 6 meses, né? Se ele tiver já um projeto bem claro, já tiver esse projeto bem detalhado. Eu, por exemplo, eu atendia, atuava como consultor financeiro ainda trabalhando com serviço público. Então, quando eu saí, eu já tinha clientes, enfim, já estava atendendo. Então, já tinha renda ali. Já tinha renda, já vindo daquele trabalho que eu fazia, entendeu? Das consultorias que eu prestava. Então, isso aí é o melhor do mundo, sem dúvida.